a todos e a todas. É uma satisfação hoje recebermos essa nossa querida convidada, Laura Boeira. Eu queria me apresentar, meu nome é Natália Koga, eu sou uma mulher descendente de japoneses, estou usando um vestido cinza claro, um óculos de armação preta. No meu fundo é o escritório aqui de casa, que tem vários livros e vários, vamos dizer, artefatos dos meus filhos. Hoje a gente tem aqui uma profissional muito bacana aí para a nossa discussão, que é a Laura dos Santos Boeira. Ela é a nossa curadora na temática de como as evidências podem informar políticas sociais orientadas para a equidade. E a Laura ela vai trazer para nós alguns recursos que constam nessa biblioteca da plataforma Inclua, um desses instrumentos, né, que a plataforma traz, e também vai falar um pouquinho sobre essa temática das evidências informando as políticas públicas. Então, eu já inicio, Laura, dando as boas-vindas, agradecendo muito a sua disponibilidade por fazer essa fala aqui para a gente e pedindo para você contar um pouquinho para nós sobre você. A gente sabe que, né, Laura é psicóloga, é formada na Federal do Rio Grande do Sul, mestre em bioética da UNB, doutoranda em psicologia social pela PUC Rio Grande do Sul, que ela também é diretora executiva do Instituto Veredas. O Veredas é um parceiro muito importante, se Laura puder contar um pouco mais sobre o Veredas também, que trabalha com a discussão das políticas públicas informadas por evidências, com articulação intersetorial e tradução de conhecimento. Ela também é membro da Coalizão Brasileira pelas Evidências, do Hub de Evidências para a América Latina e para o Caribe, e também membro da Rede de Políticas Informadas por Evidências, a EVIPNet. Essa é a apresentação formal, mas a apresentação afetiva a gente gostaria de deixar para você. Por favor, Laura, fica à vontade. Obrigada, Natália. Então, um prazer estar aqui. Meu nome é Laura, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos na altura dos ombros. Nesse vídeo eu estou vestindo uma blusa preta com folhagem verde. E no meu fundo eu tenho uma universidade, a vida universitária acontecendo aqui atrás. Um prazer muito grande estar colaborando com a plataforma Inclua. Natália, a gente tem uma grande admiração por esse trabalho que está sendo feito e pela diversidade de vozes que está sendo reunida. Então, poder falar sobre esse tema que é como as evidências podem ajudar a construir políticas públicas mais orientadas para a equidade é uma missão, uma alegria mesmo para mim. Falando muito rapidamente, assim, da minha trajetória, eu sou psicóloga, né, de formação, trabalhei todo o meu tempo como psicóloga no Sistema Único de Saúde, trabalhava especificamente atendendo pessoas com câncer no SUS, e em seguida, depois de alguns anos trabalhando na assistência, eu prestei um concurso e me tornei analista de políticas sociais no Ministério da Saúde para desenvolver as políticas de atenção às pessoas com doenças crônicas, incluindo as pessoas com câncer, que é aquelas que eu atendia como psicóloga. Então, o tema da equidade, de como construir políticas mais inclusivas, já estava presente desde quando eu estava fazendo meus atendimentos como psicóloga e como eu pude, em algum nível, transferir isso para o trabalho no Ministério, onde eu apoiava 3 estados, que eram o Amapá, o Rio Grande do Sul e Pernambuco, nas suas diversidades, e entendendo como a equidade se construía em cada um daqueles territórios. Eu me exonerei do cargo de analista técnica de políticas sociais para criar o Veredas, então, que é esse instituto, essa ONG que trabalha com a perspectiva de tradução de conhecimento para políticas públicas, justamente por pensar que tinha todo um trabalho que a sociedade civil poderia estar fazendo junto de ajudar a informar melhores decisões. E o jeito que a gente faz isso no Veredas é seguindo toda uma metodologia de co-construção de saberes, desde a definição dos problemas de política até a validação das soluções que são encontradas, reflexões sobre como a implementação dessas soluções pode ser mais equitativa. Então, tem sido muito legal esse trabalho dentro do Veredas e como ele se relaciona com a temática da equidade. E é um prazer muito grande poder estar curando algumas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, bem práticas, para agora fazer parte da plataforma Inclua.
Muito bacana, Laura. É justamente sobre essa associação, né, do uso de evidências em contextos da atuação do Estado, que a gente pediria para você explicar um pouquinho mais para nós como é que você vê isso, como é que as evidências elas podem ajudar a dirimir os riscos, né, de geração de exclusão ou de aumento de desigualdade por meio da atuação dos profissionais do Estado. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Com certeza. Acho que a primeira coisa que eu diria é que hoje a gente está trabalhando com vários grupos, né? Eu sempre falo das redes que a gente faz parte, então da Coalizão Brasileira pelas Evidências, do Hub Latino-Americano e do Caribe de Evidências, e também das parcerias internacionais, como a rede VIPNet, porque essas são redes que nos ajudam a ir entendendo melhor o que são evidências, como a gente vai trabalhar com elas, qual o jeito mais transparente de incorporar isso nas políticas públicas. E hoje a gente trabalha com uma perspectiva ampliada de evidências. Então, teve um relatório impulsionado pelo Covid da Comissão Global de como responder a desafios sociais, que aponta que hoje há diferentes tipos de evidências que a gestão pública pode fazer uso na elaboração de políticas, né? O trabalho próprio do IPEA em relação a esse tema já mostra que diferentes tipos de fonte de informação são consultadas por gestores e gestoras públicas no seu processo de tomada de decisão, no dia a dia, no cotidiano. E as evidências que a gente está trabalhando hoje vão desde dados até insights qualitativos, até revisões temáticas e outros tipos de estudo científico que apontam alguns caminhos, estudos de implementação. Então, é uma variedade bem grande de fontes de informação que podem ser consultadas. Os dados, por exemplo, eles têm um papel muito chave nesse debate sobre equidade, porque são talvez a principal fonte que nos ajuda a compreender como que um mesmo problema de política, vamos pensar, por exemplo, um acesso às unidades básicas de saúde, se apresentam para diferentes públicos com as suas características e marcadores sociais. É através dessa coleta de dados e da transparência em relação às bases, sistemas de informação, que a gente consegue enxergar se de repente tem um grupo que não está conseguindo acessar tanto aquele serviço que deveria ser universal, seja porque é um grupo que trabalha no horário que as unidades estão abertas, ou porque, por algum motivo de preconceito estrutural, algum grupo não está conseguindo ter acesso porque considera que vai ser maltratado. A gente acabou de conduzir aqui na universidade um estudo sobre como pessoas com HIV, especialmente as pessoas trans, tendem a não ter acesso a serviços de saúde por causa de questões de preconceito. Então, os dados nos ajudam muito a entender essa primeira parte, assim, configurar o problema, e ele não é um problema abstrato, ele é um problema que tem identidade, que tem marcadores sociais bem identificados, né? Depois a gente pode ir para o debate mesmo das evidências científicas que nos ajudam a encontrar soluções. Então, por exemplo, a gente no Veredas usa muito as revisões temáticas, que é um apanhado de várias intervenções que foram testadas mundo afora, falando sobre os efeitos que elas tiveram. Nessas revisões sistemáticas, a gente está olhando, às vezes, para evidências globais, né? Então, coisas que foram produzidas nos Estados Unidos, coisas que foram produzidas na Índia, no México, em países da Europa, em países da África, e com certeza também da América Latina, e trazendo isso para a realidade brasileira. Então, são estudos super importantes porque eles nos ajudam a entender diferentes intervenções e como elas funcionaram, mas elas também precisam ser contextualizadas na realidade local. E aí que entra essa importância dos insights qualitativos, entra a importância de fazer processos de consulta com atores-chave que representam diferentes grupos populacionais e algumas ferramentas, inclusive uma que eu vou mencionar nessa curadoria, que é o framework que chama Progress, é um jeito de deixar bem explícito, ok, temos esse conhecimento global produzido em vários lugares, ele parece apontar para esses caminhos, mas quando eu vou trazer isso para o nível da implementação no contexto brasileiro, no território brasileiro, quais são os cuidados de equidade que eu tenho que ter? Tem algum público que pode, talvez, não se beneficiar da mesma forma daquela intervenção ou daquele resultado, que às vezes a gente pega nesses estudos públicos bem variados e percebe, olha, funcionou super bem, mas nesse país, nesse contexto, mulheres tiveram mais dificuldade de colher os benefícios daquela intervenção se comparado
comparada a homens, por exemplo. Ou pessoas de uma determinada religião não conseguiram ser tão bem incluídas nessa intervenção se comparada a outras. E isso são elementos-chave para a tomada de decisão, para a política pública, e que passam bem por esse ciclo, desde entender o problema, procurar soluções, ver quais soluções são mais adequadas para o nosso território, adaptar elas em termos de implementação e equidade, e aí, com certeza, monitorar e avaliar esses resultados para entender onde é que estão a interface entre esses marcadores sociais e a intervenção no território real. Perfeito, deu bastante concretude aí a como as evidências se inserem, né, em todas essas etapas. E Laura, então, você já mencionou um dos recursos, se quiser se aprofundar um pouco mais sobre ele, contar aí para os nossos seguidores o que você traz ali das suas recomendações, fica à vontade. Muito legal. Foi um trabalho dificílimo curar alguns recursos, porque realmente, como eu espero tenha dado para perceber pela minha fala anterior, são muitas etapas do ciclo de política pública que diferentes tipos de evidências são necessárias e para todas elas a equidade é uma questão. Então, desde entender o problema até implementar soluções, sempre a equidade vai ser transversal e é algo que a gente tem que estar atento. Essa ferramenta específica que eu mencionei, que é o Framework Progress, ele foi desenvolvido, na verdade, para ajudar pesquisas a reportarem melhor se os efeitos das intervenções estudadas chegam em diferentes populações da mesma forma. É Progress porque é tipo um acrônimo em inglês, mas que a gente traduz para o português, onde P significa local de residência, então entender se a pessoa mora em um lugar urbano ou na área rural ou na periferia, faz alguma diferença o acesso e o quanto ela colhe benefícios. R são questões relacionadas à raça, etnia e cultura. O está relacionado à ocupação ou o tipo de trabalho que a pessoa desempenha. G, as questões de gênero e orientação sexual. O outro R relacionado à dimensão de religião e como que as pessoas circulam nos ambientes comunitários com alguma identidade específica. O E é o nível educacional. E os dois últimos S's é o status socioeconômico e capital social, que é entender se a pessoa faz parte de algum grupo específico que historicamente sofre preconceito, por exemplo, população em situação de rua, pessoas no sistema prisional, pessoas com deficiências, enfim, entender se algo do marcador social que aquela pessoa representa ou aquele grupo representa pode afastar ela de usufruir da melhor forma possível de um determinado direito ou de uma política. Então, essa ferramenta, ela é bem prática de aplicar, porque ela é basicamente esse acrônimo e um processo reflexivo que pode tanto consultar evidências qualitativas, quanto fazer processos de consulta com atores-chave para entender como e se pode haver alguma diferença no usufruto daquele benefício. Outra ferramenta que eu trouxe, que eu dividi em dois recursos, mas que eu acho que é bem legal trazer, é uma ferramenta desenvolvida pelo governo da África do Sul, se chama CEIAS, que é uma ferramenta de impacto socioeconômico de novas regulações. Então, hoje no Brasil, a gente tem feito já estudos de análise de impacto regulatório, mas ainda estão muito mais focados na dimensão econômica do que na dimensão social. E a África do Sul, que é um país irmão nosso em termos de desafios sociais, percebeu que se nessas análises de impacto regulatório não tivesse muito explícito diferentes grupos sociais, quem se beneficia com aquela regulação, quem pode sair prejudicado por ela, e isso ser um processo de consulta e adaptação da regulação desde o início da formulação dela, depois a análise do impacto dela acaba tendo uma leitura de custo-benefício ou custo-efetividade que é pouco sensível a esses marcadores sociais e a dimensão da equidade. Então, eles incorporaram desde o primeiro nível de formulação de regulações e da análise de impacto regulatório essas considerações de equidade. Então, eu incorporei a biblioteca do Inclua, tanto o guia de por que eles decidiram fazer isso ao longo dos anos, como foram fazendo, como que isso se incorpora no dia a dia do governo, quanto a própria ferramenta é um checklist simples que vem sendo aplicado na África do Sul nos últimos anos. Eu achei uma ferramenta que, desde a primeira vez que eu entrei em contato e eu vi o governo sul-africano falando sobre ela, que agrega muita riqueza à forma que a gente compreende a análise de impacto regulatório, especialmente para essas regulações estruturantes que podem causar mudanças grandes a nível nacional.
E ela pode ser adaptada no Brasil tanto para o executivo, onde ela é usada mais na África do Sul, quanto para o nível legislativo também, que a gente sabe que no Brasil tem bastante potencial de indução. Uma outra ferramenta que eu trouxe, que é assim, o feijão com arroz do Veredas diariamente, é a diretriz metodológica que o Ministério da Saúde desenvolveu sobre como construir síntese de evidência para políticas. E aí, ali, ela fala sobre essa ferramenta Progress, que eu já mencionei, com toda a devida tradução para o Brasil, mas também fala sobre como construir um processo de definição de problema, busca por soluções, considerações sobre implementação e equidade, ouvindo atores chaves diversos que representem esses diferentes públicos que a gente quer que estejam incluídos e que usem os diferentes tipos de evidência que vão ser mais úteis em cada etapa do ciclo de política e, portanto, também da síntese de evidência para a política. É uma diretriz muito legal que o Ministério da Saúde desenvolveu. Ela não é focada só em saúde, ela tem várias bases de dados e informação que são intersetoriais também. E para quem tem o interesse em desenvolver esse tipo de ferramenta, que são as síntese de evidência, é o passo a passo mais bem digerido, assim, que existe hoje publicado na língua portuguesa. Então, achei muito legal poder dar o destaque para esse trabalho, que vem também de uma coordenação geral de evidências dentro do governo federal. E por fim, mas não menos importante, até porque eu preciso falar bem do trabalho que a gente desenvolve, tanto no Veredas quanto na Coalizão Brasileira pelas Evidências. Nesse ano, a gente conseguiu, com o apoio de uma parceria internacional chamada PEERS, financiada pelo IDRC e pela Hewlett, fazer uma adaptação do curso que foi construído pela Coalizão Brasileira e pelo Veredas ano passado, de Política Informada e Previdência, um curso introdutório sobre esse tema. E nessa adaptação do curso, esse ano a gente fez um foco de evidências para a equidade, focado em 2 elementos principais. O primeiro deles era oferecer uma capacitação introdutória em política informada de previdências para públicos que estão subrepresentados nesse debate hoje no Brasil. Então, o edital oferecia bolsas e tinha foco específico nas regiões Norte e Nordeste para pesquisadores e pesquisadoras em início de carreira que tivessem diversidade de gênero, raça, orientação sexual como marcadores sociais. Então, chamar para dentro desse debate, que ainda é um debate às vezes elitista, o debate das evidências, o público mais diverso possível que conseguíssemos encontrar. Então, foi um curso para 100 pessoas, super diversas em termos de formação temática, de raça, de gênero, de orientação sexual e também com bastante representação de pessoas do norte e do nordeste do país, que a gente gostaria de ter cada vez mais participando desse debate. E para o curso não ser um curso que se propõe ser diverso em termos de público, mas ainda é bem quadrado em termos de metodologia, a gente investiu em construir vídeos acessíveis, que não só explicam os temas das aulas numa linguagem mais acessível, como adotam também a janela de Libras e a audiodescrição como metodologias para esses vídeos. Então, são vídeos que realmente podem ser usufruídos sobre o tema de como utilizar evidências, tornar evidências mais equitativas por um público bastante diverso, tanto em termos de acessibilidade amigável quanto acessibilidade prática para pessoas que frequentemente são excluídas desse debate por não ter materiais adaptados para esse público. Então, esse é um recurso que eu também incluí agora na plataforma, a partir dessa experiência incrível de curadoria, e que recomendo muito, porque é realmente isso, né? Não existe como a gente fazer esse debate de equidade sem ouvir vozes plurais e sem garantir que todo mundo possa ter algum pé de igualdade ao participar desses espaços. E acho que essa iniciativa do curso desse ano nos traz muito orgulho por realmente ter conseguido fazer isso em diferentes níveis, inclusive no nível de produção de conteúdo realmente acessível. Excelente, Laura, muito obrigada. Acho que a gente tem aqui, né, um material muito rico para não só aliás, para diversos perfis de usuários, né, desse conhecimento. Acho que todos os trabalhadores que entregam políticas públicas, serviços públicos,
mas também, como você falou, dos produtores, né, de conhecimento, dos analistas de políticas públicas dentro das organizações, das unidades de produção de conhecimento das organizações, e tanto no executivo, legislativo, eventualmente judiciário também. E eu queria só deixar uma última pergunta, Laura, aproveitando pelo seu perfil, né? A gente nunca, assim, tem uma super oportunidade aí de falar com uma especialista em tradução do conhecimento, e a gente entendendo a plataforma Inclua como uma iniciativa, né, que o IPE tem muito carinho em tentar fazer esse processo. Gostaria, assim, só se você tiver algum comentário a fazer sobre avanços, né, em como possíveis desenvolvimentos, o que você sugere para nós também ali como coletivo, né, que está tentando construir essas interfaces. Olha, Natália, a primeira coisa que eu diria que foi um grande acerto da plataforma é que desde a primeira construção do guia Inclua, vocês já incluíram pessoas com diferentes representações, diferentes vozes. Eu acho que isso é um dos acertos mais ricos da plataforma. E no guia existe todo um checklist, né, todo um modelo passo a passo de como poder fazer essa avaliação de políticas concretas que existem hoje. E a minha recomendação para você seria que tivessem o quanto antes possível pessoas ao redor do Brasil testando essa ferramenta, tanto pessoas que já estão assim letradas no ambiente da política pública, sejam por ser servidores, servidoras ou por estarem engajadas nos governos, quanto por esses órgãos, organizações da sociedade civil, coletivos da sociedade civil, que façam essa aplicação desde esse outro olhar, porque a gente sabe que o mosaico que compõe a equidade é realmente sobre poder não só a gente tentar que todas as políticas sejam inclusivas, mas na prática que todo mundo que possa olhar para uma política veja os elementos de como ela é inclusiva e saiba identificar e nomear eles. Então, acho que um grande braço da tradução do conhecimento, né, é a gente contribuir para cada vez mais pessoas se sintam empoderadas e estejam conseguindo contribuir em pé de igualdade com esse tema. Então, sendo uma ferramenta tão interessante e amigável a que cria e estrutura ali a plataforma, eu acho que o mais legal é poder que ela seja testada por diferentes públicos-alvo, que representam diferentes níveis de uso e de interesse nas políticas públicas, e receber o feedback e até fazer uma comparação, assim, quando alguém do governo respondeu olhando para essa política foi assim, quando a sociedade civil respondeu foi assim, quando um pesquisador, uma pesquisadora respondeu foi dessa outra forma, para ver esses vieses mesmo que guiam o nosso olhar, porque é nesse mosaico complexo que a gente consegue realmente avançar e entender como contribuir para as políticas. De resto, acho que a plataforma tem feito grandes acertos em relação a produzir os vídeos, ter uma biblioteca colaborativa que as pessoas podem contribuir, fazer menção também a materiais que não são só grandes textos ou materiais científicos, mas também materiais mais lúdicos ou audiovisuais, que faz bastante diferença. E acho que a gente tem acompanhado é isso, o uso de infográficos, de podcasts, de vídeos, dessas outras formas de comunicar o conhecimento que são muito úteis para essa disseminação ampliada e inclusiva, e no que vocês puderem ao longo do tempo ir convidando mais pessoas a se sentirem donas da plataforma e produzir conteúdo em torno disso, mais capilaridade, visão, acessibilidade a plataforma vai ganhando. Então, na perspectiva de tradução do conhecimento, acho que a lição principal que vocês já vêm executando é cada vez mais convidar a gente para dentro, para fazer teste, feedback sobre o que a plataforma pode oferecer e entendendo como essas diferenças vão se manifestando na promoção de equidade. Muito obrigada, Laura. Então, a gente finaliza aqui deixando um grande abraço para a Laura e para todos que assistiram esse vídeo e desejando aí que a gente continue próximo, né, e usando a plataforma e se comunicando para ver como esse uso tem ocorrido. Um abraço a todos e a todas. Tchau, obrigada, Natália e Péa.